pessoal, meu nome é Wesley, professor de matemática da Rede Estadual de Goiás, e estamos aqui hoje para seguir com mais uma aula aí do conteúdo que eu enviei para vocês, tá? Matrizes, parte 3, tá? Onde nós vamos ver aqui a questão de construir matrizes, né? Usando uma lei de formação. Nós já conversamos um pouco sobre isso na aula anterior, quando a gente se refere à lei de formação, e vamos também aproveitar o momento e aprender um pouquinho mais sobre matrizes especiais. As elas especiais, deve ter um motivo muito forte para que elas recebam esse nome. Então vamos lá. Esse conteúdo já foi enviado para vocês, tá? Vocês devem tê-lo já copiado no caderno, tá? Já foi até pedida a questão do envio do registro dele. Aí o que acontece aqui? Nós vamos começar de um jeito assim bem bacana, que é resolvendo um exemplo, né? Do que foi passado para vocês na aula anterior. O que acontece? Essa resolução aqui, ela segue um passo a passo, que nesse momento é assim, extremamente importante que a gente consiga manter esse passo a passo. Tá? Mas o que seria esse passo a passo a qual eu estou me referindo? Olha só, essa daqui é a lei de formação. Tá? Essa lei de formação é muito parecida com o que vocês estudaram no ano passado, que é trabalhar com função. Não é uma função, mas é muito parecido. Então, olha só. Representar explicitamente, ou seja, de modo que eu possa identificar os elementos que compõem essa matriz, tá? Que é uma matriz A e J, 2 por 4. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos separar isso aqui em duas etapas. Tá? Primeiro, essa daqui. O que eu vou fazer? Tá? Quem já com facilidade, pode pular essa etapa, mas eu não recomendo, né? Eu recomendo que faça o seguinte, tá? A matriz A, que ele pediu para mim, é uma matriz 2 por 4. Tá? O que é uma matriz 2 por 4? Ela tem que ter duas linhas e 4 colunas. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou representar primeiro a minha matriz genericamente, tá? Que é o A11, A12, A13 e o A14. Tá? Olha, ela tem duas linhas e 4 colunas, então já fiz a primeira linha. Então agora eu vou fazer a minha segunda linha. Na minha segunda linha, genericamente, é o A21, é o A22, o A23 e o A24. Fechei aqui, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou conferir. Quantas linhas tem essa minha matriz aqui? Duas. Tá? Então ela é do tipo 2 por quantas colunas? 4. Então ela é do tipo 2 por 4 com 8 elementos. Como eu havia dito para vocês no vídeo anterior, se quiser saber o total de elementos, basta multiplicar o número de linha pelo número de colunas. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é que no lugar desse A, poderia aparecer um B. Aqui dentro poderia continuar A ou poderia continuar B. Mas não tem nenhuma obrigatoriedade entre a letra de fora e a letra de dentro. Tá? O que tem que acontecer é que, se você começar isso aqui com B, todos serão B. Se você começar com C, todos serão C. Então, nesse caso aqui, para montar a matriz genérica, a escolha pode ficar por conta de vocês. Tá? O enunciado mandou a gente usar como matriz A, então nós vamos usar matriz A. Agora, é hora da gente vir aqui e aplicar a lei de formação. Essa lei de formação, ela é mais assim um treino algébrico na construção de matrizes. Né? Até bom para a gente revisar alguns conteúdos que ficaram perdidos aí nas séries anteriores, que a gente acaba esquecendo porque cai em desuso. Então, o que ele manda fazer? A e J é igual a 2i, colocar assim 2 vezes i, né? Mais J. Então, o que eu vou fazer? Todos os meus elementos dessa minha matriz, eles vão seguir esse critério aqui. O que significa isso? Que os meus elementos, meus números, meus valores que aparecem dentro da matriz, eles não podem mais ser aleatórios como foram nos exemplos. Eu queria colocar um 5, colocar. Quero colocar um 15, vai lá e coloca. Agora não. Agora tem essa lei de formação que ela vai fazer o quê? Ela vai disciplinar e organizar a forma com a qual
esses números podem ou não participar da minha matriz. Como é que a gente começa isso? A gente começa isso da seguinte maneira. Eu vou pegar meu primeiro elemento aqui, que é o A11. Então, peguei meu primeiro elemento. Eu vou escrever bem aqui, ó. A11. Vai ser igual. O que ele está mandando fazer aqui? Olha só, vou marcar o I e o J. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui e vou escrever da seguinte maneira. Então, vai ser, ó, 2 vezes o valor do I. Olha só, aqui é I, aqui é I. Então, se aqui meu I vale 1, na hora de resolver aqui, eu vou colocar 1. Ó, 2 vezes 1, tá aqui, mais o valor do J, que também vale 1 aqui, ó. Então, vai ser 2 vezes 1 mais 1. Então, eu tenho aqui 2 vezes 1, 2, e 2 mais 1 igual a 3. Qual é a conclusão que eu chego? Que o meu primeiro elemento da matriz vale 3. Olha, ele colocou organizado aqui para a gente. Algumas matrizes elas vão apresentar para a gente uma lei de formação tão simples que a gente pode ser dispensado de toda essa formalidade. Tá? Mas, como é o nosso primeiro contato, nós vamos calcular todos esses elementos. Agora nós vamos para o A1, 2. O que acontece? A lei de formação é uma só. Nós vamos aplicar essa lei de formação. Então, vai ser 2 vezes I, mais meu I aqui vale 1. Ó. 2 vezes 1, mais 2. Primeiro a gente multiplica, né? 2 vezes 1 dá 2, e 2 mais 2, 4. Então, já sei que o meu segundo elemento aqui é um 4. A gente pode ir comparando com os resultados que foram colocados aqui do outro lado. Agora nós vamos para o A1, 3. E vamos seguir da mesma maneira. Essas informações a gente já tem, então a gente pode seguir aqui embaixo. Então vamos lá. Meu A1, 3. Ele vai ser 2 vezes 1 mais 3. 2 vezes 1, 2. Mais 3, 5. Olha, eu já vi muita gente errar porque soma primeiro e multiplica depois. Está errado. Tem uma relação de ordem que primeiro a gente resolve a multiplicação e depois a adição e subtração nesse caso. Então eu terminei a primeira linha, né? Ou terminei não, faltou A1, 4. Ó. A1, 4. Então vai ser 2 vezes 1 mais 4. 2 vezes 1 é 2 e 2 mais 4, 6. Então já completei aqui a minha primeira linha. Terminou? Não, tem a segunda linha. Aí na segunda linha é que nós vamos organizar os elementos a partir do A, 2, 1. Então o que vai ficar? Lei de formação é a mesma, 2i mais j, 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1, 2. E 2 mais 1, 3. Ah, repetir os elementos. Não tem problema. Opa, está trocado aqui, ó. 2 vezes 1. Perdão. Foi falha técnica bem aqui. Se fosse em sala de aula, alguém com certeza teria percebido, né? Então aqui vai ser 2 vezes 2, 4. Né? A gente está na segunda linha. E 4 mais 1, 5. Eu venho aqui agora para o A, 2, 2. Segunda linha, segunda coluna. 2 vezes 2 mais 2. 2 vezes 2, 4. E 4 mais 2, 6. Fazer o A2, 3 aqui. A2, 3. Segue o mesmo padrão. 2 vezes 2 mais 3. 2 vezes 2, 4. E 4 mais 3, 7. E para terminar, o A2, 4. Que vai ser igual a 2 vezes 2 mais 4. 2 vezes 2, 4. E 4 mais 4, 8. Aí depois que a gente termina, tá? Calculei todos os elementos aqui da minha matriz, o que a gente deve fazer? A representação final. E a representação final é isso daqui, ó. A gente vem e coloca isso como resultado.
Isso que a gente fez aqui são etapas de cálculo. São importantes? Sim, porque é através delas que a gente encontra a matriz. Porém, a resposta ela deve ser colocada obrigatoriamente dessa maneira. Então, pegou a matriz, né? Aplicou a lei de formação e encontrou todos os seus elementos, representa na forma matricial para a gente, para ficar tudo certinho, para ficar tudo ok. Caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Pensam em 2, 3, 4, quantas vezes for necessário, tá ok? Aí aqui, em algumas matrizes especiais, nós vamos ver a matriz especial das mais especiais de todas, que é a matriz quadrada, tá? Então, olha só, matriz quadrada é toda matriz cujo número de colunas e o número de linhas vai ser igual, tá? Ou seja, quando eu disser para vocês assim, olha, construa para mim uma matriz de ordem 3. Olha só, eu poderia dizer tipo 3 por 3, mas eu posso resumir para ordem 3. Já subentende que é uma quadrada. Eu poderia dizer tipo 4 por 5, mas não posso dizer ordem 4 por 5, tá? Porque ordem é uma palavra exclusivamente para matrizes quadradas. Pronto. Certo? Então, a gente não pode de jeito nenhum usar a palavra ordem quando a matriz não for quadrada. Então, fique subentendido. Quando aparecer alguma questão, construa uma matriz de ordem 5 e aplique a lei de formação tal. Aí, o que você vai fazer? Constrói a matriz genérica 5 por 5, aplica a lei de formação e depois organiza os elementos que compõem essa matriz. Aqui nós temos outro exemplo, né? Uma matriz de ordem 2. Tá? Olha só, ó, por que é uma matriz quadrada? Vamos fazer um risco aqui, 3 elementos. Outra aqui, 3 elementos. 3 elementos, 3 elementos. A gente consegue fechar um quadrado. O mesmo se aplica para a matriz de ordem 2 e a mesma ideia para a matriz de ordem 1. Embora não pareça, né, até estranho, isso aqui é uma matriz 1 por 1. Né, que tem uma linha e uma coluna que também é uma matriz quadrada. E nas matrizes quadradas nós temos duas coisas extremamente importantes, nós vamos usar muito esse conceito, que é o conceito de diagonal principal e de diagonal secundária. Tá? Nós vamos virar aí praticamente escravos dessas duas afirmações, dessas duas componentes aqui. Tá? Então, olha só, diagonal principal está aqui. É nesse sentido aqui. É como se fosse no sentido positivo da matriz, né? Uma ordem normal, uma ordem convencional. E quando eu pego aqui a diagonal secundária, é como se fosse uma ordem mais rebelde das coisas, né? Uma ordem assim que tivesse uma ideia de sentido contrário, tá? Diagonal principal, diagonal secundária, só tem as matrizes quadradas. As outras matrizes não tem. Exemplo, vamos supor que aqui, nessa matriz A, eu pergunte para vocês assim, né? Quem são os elementos da diagonal principal? Nós vamos abreviar por DP. Então, quem faz parte da diagonal principal? São esses elementos aqui, ó, que é o 4, o 2 e o menos 2. Quais são os elementos que fazem parte da diagonal secundária? A diagonal secundária são esses elementos que aparecem aqui, ó. Então, vai ser o 3, o 2 e o 0. E aqui não tem uma relação de ordem, tá? Desde que a gente descreva os elementos, pode ser 3, 2, 0, 0, 2 e 3, isso não vai alterar em nada, tá? E é muito comum, quando a gente aprofundar um pouquinho mais isso daqui, nós utilizarmos cores diferentes para representar essas diagonais, tá? Porque, como eu disse, a diagonal principal é um sentido positivo, a diagonal secundária é um sentido negativo. Tá? Não obrigatoriamente assim, mas é porque nós, matemáticos, convencionamos que deveria ser dessa maneira. Aqui, no exemplo B, eu tenho meus elementos da diagonal principal,
que é o 3 e 1. Então, diagonal principal, 3 e 1. E na nossa diagonal secundária, eu tenho o 0 e o 9. Diagonal secundária, 0 e 9, 9 e 0. Isso, assim, é o menos importante nesse momento, se preocupar com essa ordem, tá ok? E por hoje é só, tá? Vejam, revejam esse vídeo, né? Quantas vezes for necessário. E lembre-se, né? Nós estamos ainda na introdução do conteúdo, então ele parece fácil, bem tranquilo. Mas, bem ali na frente, ele vai começar a ficar um pouquinho mais extenso, um pouquinho mais trabalhoso, tá bom? Então, tchau para vocês e bons estudos.